Seria difícil dizer a quem o evangelho deve mais, seus amigos ou seus inimigos. É verdade, com a ajuda de Deus, seus amigos fizeram muito por ele, eles o pregaram em terras estrangeiras, eles ousaram a morte, eles riram para desprezar os terrores da sepultura, eles arriscaram todas as coisas por Cristo, e assim glorificaram a doutrina em que acreditavam, mas os inimigos de Cristo, inconscientemente, não fizeram pouco, pois quando perseguiram os servos de Cristo, eles os espalharam para fora, de modo que eles foram a todos os lugares pregando a palavra, sim, quando eles pisotearam o Evangelho, como uma certa erva que lemos na medicina, ele cresceu mais rápido, e se nos referirmos às páginas das Escrituras Sagradas, quantas porções preciosas dele devemos, abaixo de Deus, aos inimigos da cruz de Cristo. Jesus Cristo nunca teria pregado muitos de seus discursos, se seus inimigos não o tivessem compelido a respondê-los, se eles não tivessem trazido objeções, não teríamos ouvido as doces frases com as quais ele os respondeu. Assim com o livro dos Salmos, se Davi não tivesse sido duramente provado por seus inimigos, se seus inimigos não tivessem atirado suas flechas nele, se não tivessem tentado caluniar e destruir seu caráter, se não o tivessem afligido duramente, e o feito clamar em miséria, teríamos perdido muitas dessas preciosas declarações experimentais que encontramos aqui, muito daquele cântico sagrado que ele escreveu após sua libertação, e muito daquela gloriosa declaração de sua confiança no Deus infalível. Teríamos perdido tudo isso, se não tivesse sido arrancado dele pela mão de ferro da angústia. Se não fosse pelos inimigos de Davi, ele não teria escrito seus salmos, mas quando caçado como uma perdiz nas montanhas, quando levado como a tímida corça diante dos cães do caçador, ele esperou um pouco, banhou seus flancos nos riachos de Siloé, e, ofegando um pouco no topo da colina, respirou o ar do céu, e se levantou e descansou seus membros cansados. Então foi que ele deu honra a Deus, então ele clamou em voz alta àquele poderoso Jeová, que havia obtido a vitória para ele. Esta frase segue uma descrição dos grandes problemas que os perversos trazem sobre os justos, onde ele se consola com a esperança de felicidade futura. Quanto a mim, diz o patriarca, lançando os olhos para cima, quanto a mim, diz o chefe caçado das cavernas de Engedi, quanto a mim, diz o antigo pastor, que logo usaria um diadema real, quanto a mim, contemplarei teu aumento em justiça, ficarei satisfeito, quando acordar em tua semelhança. Ao considerar esta passagem esta noite, notamos, primeiro, seu espírito, segundo, sua substância, e, terceiro, encerraremos falando do contraste que está implícito nela. E, primeiro, então, o espírito desta declaração, pois sempre gosto de observar o espírito com que um homem escreve, ou o espírito com que ele prega, de fato, há muito mais nisso do que nas palavras que ele usa. Agora, qual você acha que é o espírito dessas palavras? Quanto a mim, contemplarei o teu rosto em justiça, ficarei satisfeito, quando acordar, com a tua semelhança. Primeiro, elas respiram o espírito de um homem inteiramente livre de inveja. Observe, o salmista estava falando dos ímpios. Eles estão fechados em sua própria gordura, com a boca falam orgulhosamente. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto de sua substância para seus bebês. Mas Davi não os inveja. Vai, diz ele, tu homem rico, em todas as tuas riquezas, vai, tu homem orgulhoso, em todo o teu orgulho, vai, tu homem feliz, com a tua abundância de filhos, eu não te invejo, quanto a mim, minha sorte é diferente, posso olhar para ti sem desejar ter tuas posses, posso muito bem guardar esse mandamento, não cobiçarás, pois não há nada em suas posses que valha meu amor, não dou valor aos seus tesouros terrenos, não invejo seus montes de pó brilhante, pois meu Redentor é meu. O homem está acima da inveja, porque pensa que a alegria não seria alegria para ele, que a porção não se adequaria à sua disposição. Portanto, ele volta seu olhar para o céu e diz, quanto a mim, contemplarei teu rosto em retidão. Ó, amado, é uma coisa feliz estar livre da inveja. A inveja é uma maldição que destrói a criação, e até mesmo o próprio jardim do Éden teria se tornado estragado e não mais bonito, se o vento da inveja pudesse soprar sobre ele. A inveja mancha o ouro, a inveja escurece a prata, se a inveja soprasse no sol quente, ela o apagaria, se ela lançasse seu molhado sobre a lua, ela a transformaria em sangue, e as estrelas voariam em espanto para ela. A inveja é amaldiçoada pelo céu, sim,
é o primogênito de Satanás, o mais vil dos vícios. Dê riquezas a um homem, mas deixe-o invejar, e a um verme na raiz da bela árvore, dê-lhe felicidade, e se ele invejar o destino de outro, o que seria a felicidade se torna sua miséria, porque não é tão grande quanto o de outro. Ruth, dê-me liberdade da inveja, deixe-me ficar contente com o que Deus me deu, deixe-me dizer, você pode ter o seu, eu não vou invejá-lo, estou contente com o meu, sim, dê-me tal amor por meus semelhantes que eu possa me alegrar com sua alegria, e quanto mais eles têm, mais feliz eu sou com isso. Minha vela não queimará menos brilhantemente porque a deles a ofusca. Posso me alegrar com sua prosperidade. Então sou feliz, pois tudo ao redor tende a me fazer feliz, quando posso me alegrar com as alegrias dos outros e fazer com que a alegria deles seja minha. Inveja. Oh! Que Deus nos livre dela! Mas como, de fato, podemos nos livrar disso tão bem, como crendo que temos algo que não está na terra, mas no céu? Se pudermos olhar para todas as coisas do mundo e dizer, quanto a mim, contemplarei teu rosto em retidão, logo ficarei satisfeito, então não podemos invejar outros homens, porque sua sorte não seria adaptada ao nosso gosto peculiar. O boi inveja o leão. Não, pois ele não pode se alimentar da carcaça. A pomba fica triste porque o corvo pode se alegrar com a carniça? Não, pois ele vive de outros alimentos. A águia invejará o pequeno ninho do vrem? Oh, não! Então o cristão voará alto como a águia, abrindo bem suas asas, voará para seu ninho entre as estrelas, onde Deus fez dele seu ninho, dizendo, quanto a mim, habitarei aqui, olho para os lugares baixos desta terra com desprezo, não invejo sua grandeza, poderosos imperadores, não desejo sua fama, poderosos guerreiros, não peço riqueza, ó Creso, não imploro seu poder, ó César. Quanto a mim, tenho outra coisa, minha porção é o Senhor. O texto respira o espírito de um homem livre de inveja. Que Deus nos conceda isso! Então, em segundo lugar, você pode ver que há nele o ar de um homem que está olhando para o futuro. Leia a passagem cuidadosamente, e você verá que tudo tem uma relação com o futuro, pois diz, quanto a mim, eu faço, ou eu sou, tal e tal, mas, quanto a mim, contemplarei teu rosto em retidão, ficarei satisfeito, quando acordar. O salmista olha além do túmulo para outro mundo, ele ignora o estreito leito de morte onde deve dormir, e diz, quando acordar. Quão feliz é o homem que tem um olho para o futuro, mesmo nas coisas mundanas estimamos o homem que olha além do dia presente, aquele que gasta todo o seu dinheiro conforme ele entra logo será trapos. Aquele que vive no presente é um tolo, mas os sábios se contentam em olhar para as coisas futuras. Quando Milton escreveu seu livro, ele poderia ter sabido, talvez, que teria pouca fama em sua vida, mas ele disse, serei honrado quando minha cabeça dormir no túmulo. Então outros homens dignos estavam contentes em esperar até que o tempo quebrasse o jarro de barro e deixasse a lâmpada queimar. Quanto à honra, eles disseram, deixaremos isso para o futuro, pois a fama que chega tarde costuma ser mais duradoura, e eles viveram de dever e se alimentaram do futuro. Estarei satisfeito em breve. Assim diz o cristão. Não peço pompa ou fama real agora, estou preparado para esperar, tenho interesse em reversão, não quero nenhuma propriedade lamentável aqui, esperarei até obter meus domínios no céu, aqueles grandes e belos domínios que Deus providenciou para aqueles que o amam. Bem contente estarei em cruzar minhas mãos e sentar na cabana, pois terei uma mansão de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Alguém de vocês sabe o que é viver no futuro, viver na expectativa, viver no que você terá no próximo mundo, banquetear-se com algumas das gotas da árvore da vida que caíram do céu, viver do maná da expectativa que cai no deserto e beber aquela torrente de néctar que jorra do trono de Deus? Você já foi ao grande Niágara da esperança e bebeu o spray com deleite arrebatador, pois o próprio spray do céu é glória para a alma. Você já viveu no futuro e disse, quanto a mim, terei algo em breve. Agora, esse é o motivo mais elevado que pode motivar um homem. Suponho que foi isso que tornou Lutero tão ousado, quando ele se colocou diante de sua grande audiência de reis e senhores e disse, eu mantenho a verdade que escrevi e a manterei até morrer, então, Deus me ajude. Acho que ele deve ter dito, eu ficarei satisfeito em breve, não estou satisfeito agora, mas ficarei em breve.
Para isso o missionário se aventura no mar tempestuoso, para isso ele pisa na costa bárbara, para isso ele entra em climas inóspitos, e arrisca sua vida, porque ele sabe que há um pagamento a ser feito em breve. Às vezes eu digo rindo para meus amigos quando recebo um favor deles, que eu não posso retribuir, mas colocá-lo diante do meu Mestre no céu, pois eles ficarão satisfeitos quando despertarem em sua semelhança. Há muitas coisas pelas quais nunca podemos esperar ser recompensados aqui, mas que serão lembradas diante do trono daqui em diante, não por dívida, mas por graça. Como um pobre ministro de quem ouvi falar, que, caminhando para uma capela rústica para pregar, foi recebido por um clérigo que tinha um beliche muito mais rico. Ele perguntou ao pobre homem o que ele esperava ganhar por sua pregação. Bem, ele disse, espero ganhar uma coroa. Ah, disse o clérigo, não tenho o hábito de pregar por menos de 1 guinéu, de qualquer forma. Oh, disse o outro, sou obrigado a me contentar com uma coroa, e, o que é mais, não tenho minha coroa agora, mas devo procurá-la depois. O clérigo mal pensou que ele queria dizer a coroa da vida que não murcha. Cristão, viva no futuro, não busque nada aqui, mas espere que você brilhe quando vier a semelhança de Jesus, com ele para ser admirado e ajoelhar-se diante de seu rosto em adoração. O salmista tinha um olho para o futuro. E novamente, sobre este ponto, você pode ver que Davi, na época em que escreveu isso, era um pecador na fé. O texto é perfumado com confiança. Quanto a mim, diz Davi, talvez não sobre isso, eu contemplarei o teu rosto em justiça, ficarei satisfeito, quando acordar em tua semelhança. Se algum homem dissesse isso agora, seria chamado de fanático, e seria considerado presunção para qualquer homem dizer, eu contemplarei o teu rosto, ficarei satisfeito. E eu acho que há muitos agora neste mundo que acham completamente impossível para um homem dizer com certeza, eu sei, tenho certeza, tenho certeza. Mas, amados, não há um ou dois, mas há milhares e milhares de pessoas de Deus vivendo neste mundo, que podem dizer com uma confiança segura, não duvidando mais disso do que de sua própria existência, eu contemplarei o teu rosto em justiça, ficarei satisfeito, quando acordar em tua semelhança. É possível, embora talvez não muito fácil, atingir aquela posição alta e eminente onde podemos dizer, não espero mais, mas sei, não confio mais, mas estou persuadido, tenho uma confiança feliz, tenho certeza disso, tenho certeza, pois Deus se manifestou a mim de tal forma que não é mais se que talvez, mas é positivo, eterno, deve. Eu ficarei satisfeito quando acordar em tua semelhança. Quantos há aqui desse tipo? Oh! Se você fala assim, deve esperar problemas, pois Deus nunca dá fé forte sem provações ardentes, Ele nunca dará a um homem o poder de dizer devem sem testá-lo, Ele não construirá um navio forte sem sujeitá-lo a tempestades muito poderosas. Ele não fará de você um guerreiro poderoso, se não pretende testar sua habilidade em batalha. As espadas de Deus devem ser usadas, as velhas lâminas do céu de Toledo devem ser golpeadas contra a armadura do maligno, e ainda assim elas não quebrarão, pois são do verdadeiro metal de Jerusalém, que nunca quebrará. Oh! Que coisa feliz ter essa fé para dizer eu vou. Alguns de vocês acham isso completamente impossível, eu sei, mas é o dom de Deus, e quem quer que o peça o terá, e o próprio principal dos pecadores agora presente neste lugar pode ainda ser capaz de dizer muito antes de morrer, eu contemplarei teu rosto em retidão. Parece-me que vejo o velho cristão. Ele tem sido muito pobre. Ele está em um sótão, onde as estrelas olham através das telhas. Ali está sua cama. Suas roupas estão esfarrapadas e rasgadas. Há alguns gravetos na grade, são os últimos que ele tem. Ele se senta em sua cadeira, sua mão paralisada treme, e ele está evidentemente perto do fim. Sua última refeição foi feita ontem de manhã, e quando você se levanta e olha para ele, pobre, fraco e débil, quem desejaria sua sorte? Mas pergunte a ele, velho, você trocaria seu sótão pelo palácio de César? Velho cristão, você trocaria esses trapos por riquezas e deixaria de amar seu Deus? Veja como a indignação queima em seus olhos imediatamente. Ele responde, quanto a mim, eu em mais alguns dias, contemplarei seu rosto em justiça, então estarei satisfeito, aqui nunca estarei. Problemas têm sido meu destino, e provação tem sido minha porção, mas eu tenho uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Lance alto, lance justo, ofereça a ele suas mãos cheias de ouro, desista de tudo para que ele possa desistir de seu Cristo. Desistir de Cristo, ele dirá, não, nunca. Enquanto minha fé puder mantê-la firme, não invejo o ouro do homem cobiçoso. Oh! Que coisa gloriosa é ser tão cheio de fé, e tão confiante de segurança, a ponto de dizer, eu contemplarei teu rosto, ficarei satisfeito, quando acordar com tua semelhança. Tanto do espírito de Davi. É algo a ser copiado, e eminentemente desejado. Mas agora, em segundo lugar, a questão desta passagem. E aqui mergulharemos nas profundezas dela, com a ajuda de Deus, pois sem o Espírito de Deus, sinto que sou totalmente incapaz de falar com vocês. Não tenho aqueles dons e talentos que qualificam os homens para falar, não preciso de inspiração de ninguém do alto, caso contrário, sou como os outros homens e não tenho nada a dizer. Que isso me seja dado, pois sem isso sou mudo. Quanto à questão deste versículo, acredito que ele contém uma bênção dupla. A primeira é uma contemplação, eu contemplarei o teu rosto em retidão, e a próxima é uma satisfação, eu ficarei satisfeito, quando acordar, com a tua semelhança. Vamos começar com a primeira, ótima. Davi esperava que ele contemplasse o rosto de Deus. Que visão será essa, meus irmãos? Vocês já viram a mão de Deus? Eu a vi, quando ele às vezes a coloca sobre os céus e os escurece com nuvens. Eu vi a mão de Deus algumas vezes, quando as carruagens da noite arrastam as sombras da escuridão. Eu vi sua mão quando, lançando o raio, seu relâmpago divide as nuvens e rasga os céus. Talvez você a tenha visto em uma forma mais suave, quando ela derrama a água e a envia ondulando em riachos, e então rola em rios. Você a viu no oceano tempestuoso, no céu enfeitado com estrelas, na terra adornada com flores, e não há um homem vivo que possa conhecer todas as maravilhas da mão de Deus. Sua criação é tão maravilhosa que levaria mais do que uma vida inteira para entendê-la. Vá em suas profundezas, deixe suas partes minúsculas prenderem sua atenção, então pegue o telescópio e tente ver mundos remotos, e posso ver toda a obra de Deus, contemplar toda a sua mão? Não, nem mesmo uma milionésima parte da estrutura. Aquela mão poderosa onde os cometas incipientes são atingidos pelo Sol, na qual os planetas rolam em órbitas majestosas, aquela mão poderosa que segura todo o espaço e agarra todos os seres, aquela mão poderosa, quem pode contemplá-la? Mas se tal for sua mão, qual deve ser seu rosto? Você já ouviu a voz de Deus algumas vezes, e tremeu, eu mesmo ouvi com espanto, e ainda com alegria maravilhosa, quando ouvi a voz de Deus, como o barulho de muitas águas, nos grandes trovões. Você nunca ficou parado e ouviu, enquanto a terra tremia, e as próprias esferas cessavam sua música, enquanto Deus falava em sua maravilhosa voz profunda e baixa. Sim, você ouviu aquela voz, e há uma alegria instintiva maravilhosa com amor que vem à minha alma, sempre que ouço o trovão. É meu Pai falando, e meu coração salta quando ouço. Mas você nunca ouviu a voz mais alta de Deus. Era apenas o sussurro quando o trovão ressoava. Mas se tal é a voz, o que deve ser contemplar seu rosto? Davi disse, eu contemplarei teu rosto. Disse do templo de Diana que era tão esplendidamente decorado com ouro, e tão brilhante e reluzente, que um porteiro na porta estava sempre dizendo a todos que entravam, tomem cuidado com seus olhos, tomem cuidado com seus olhos. Vocês ficarão cegos a menos que tomem cuidado com seus olhos. Mas ó! Aquela visão de glória! Aquela grande aparição! A visão de Deus! Vê-lo face a face, entrar no céu e ver os justos brilhando como estrelas no firmamento, mas o melhor de tudo, ter um vislumbre do trono eterno. Ah! Lá está ele sentado! Seria quase uma blasfêmia tentar descrevê-lo. Quão infinitamente minhas pobres palavras ficam aquém do poderoso assunto! Mas contemplar o rosto de Deus. Não falarei do brilho daqueles olhos, ou da majestade daqueles lábios, que falarão palavras de amor e afeição, mas contemplem seu rosto. Vós que mergulhastes no mar mais profundo da divindade, e vos perdestes em sua imensidão, podeis contar um pouco sobre isso. Vós, poderosos, que vivestes no céu estes 1000 anos, talvez saibais, embora não possais dizer, o que é ver seu rosto.
Cada um de nós deve ir lá, devemos estar vestidos com a imortalidade. Devemos ir acima do céu azul, e banhar-nos no rio da vida, devemos voar mais alto que o relâmpago, e voar acima das estrelas, para saber o que é ver o rosto de Deus. Palavras não podem expressar isso. Então aí deixo. A esperança que o salmista tinha era que ele pudesse ver o rosto de Deus. Mas havia uma doçura peculiar misturada a essa alegria, porque ele sabia que deveria contemplar o rosto de Deus em justiça. Eu contemplarei teu rosto em justiça. Não vi eu o rosto do meu Pai aqui embaixo? Sim, eu vi, através de um espelho obscuro. Mas o cristão não viu isso algumas vezes, quando em seus momentos celestiais a terra se foi, e a mente está despojada da matéria. Há algumas estações em que o materialismo grosseiro morre, e quando o fogo etéreo interior queima tão alto que quase toca o fogo do céu. Há estações em que, em algum lugar retirado, quieto e livre de todo o pensamento terreno, tiramos os sapatos dos pés, porque o lugar onde pisamos é solo sagrado, e falamos com Deus. Assim como Enoque falou com ele, o cristão manteve comunhão íntima com seu Pai. Ele ouviu seus sussurros de amor, ele contou ao seu coração, derramou suas tristezas e seus gemidos diante dele. Mas, afinal, ele sentiu que não viu seu rosto em retidão. Havia tanto pecado para escurecer os olhos, tanta loucura, tanta fragilidade, que não podíamos ter uma visão clara de nosso Jesus. Mas aqui o salmista diz: eu contemplarei o teu rosto em justiça. Quando aquele dia glorioso amanhecer, e eu ver meu Salvador face a face, eu o verei em justiça. O cristão no céu não terá uma mancha em sua vestimenta, ele será puro e branco, sim, na terra ele é puro pelo sangue de Jesus, e branco como os anjos. Mas no céu essa brancura será mais aparente. Agora, às vezes é esfumaçada pela terra, e coberta com o pó deste pobre mundo carnal, mas no céu ele terá se escovado, lavado suas asas, e as tornado limpas, e então ele verá o rosto de Deus em justiça. Meu Deus! Eu creio que estarei diante do teu rosto tão puro quanto tu mesmo és, pois terei a justiça de Jesus Cristo, haverá sobre mim a justiça de um Deus. Eu contemplarei o teu rosto em justiça. Ó cristão, você pode desfrutar disto? Embora eu não possa falar sobre isto, seu coração medita sobre isto? Para contemplar seu rosto para sempre, para se aquecer naquela visão. É verdade, você não pode entender, mas pode adivinhar o significado. Para contemplar seu rosto em retidão. A segunda bênção, da qual serei breve, é a satisfação. Ele ficará satisfeito, diz o salmista, quando despertar a semelhança de Deus. Satisfação. Esta é outra alegria para o cristão quando ele entra no céu. Aqui nunca estamos completamente satisfeitos. É verdade que o cristão está satisfeito consigo mesmo, ele tem aquilo dentro do qual há uma fonte de conforto, e ele pode desfrutar de satisfação sólida. Mas o céu é o lar da satisfação verdadeira e real. Quando o crente entra no céu, acredito que sua imaginação estará completamente satisfeita. Tudo que ele já pensou, ele verá lá, cada ideia sagrada será solidificada, cada concepção poderosa se tornará uma realidade, cada imaginação gloriosa se tornará uma coisa tangível que ele pode ver. Sua imaginação não será capaz de pensar em nada melhor do que o céu, e se ele se sentasse por toda a eternidade, ele não seria capaz de conceber nada que ofuscasse o brilho daquela cidade gloriosa. Sua imaginação estará satisfeita. Então seu intelecto estará satisfeito. Então verei, ouvirei e saberei, tudo o que desejei, ou desejei, abaixo. Quem está satisfeito com seu conhecimento aqui? Não há segredos que queremos saber, profundezas na extensão conhecida da natureza que não temos? Mas naquele estado glorioso saberemos como queremos saber. A memória ficará satisfeita. Olharemos para trás, para a vista dos anos passados, e ficaremos contentes com tudo que suportamos, ou fizemos, ou sofremos na terra. Lá, em uma colina verde e florida, minha alma cansada se sentará, e com alegrias arrebatadoras contará os labores dos meus pés. A esperança será satisfeita, se houver tal coisa no céu. Esperaremos ansiosamente por uma eternidade vindoura, e creremos nela.
Mas ficaremos satisfeitos em nossas esperanças continuamente, e o homem inteiro ficará tão contente que não restará uma única coisa em todos os tratos de Deus que ele desejaria ter mudado. Sim, talvez eu diga algo que alguns de vocês objetarão, mas os justos no céu ficarão bastante satisfeitos com a condenação dos perdidos. Eu costumava pensar que se eu pudesse ver os perdidos no inferno, certamente eu choraria por eles. Se eu pudesse ouvir seus horríveis gritos e ver as terríveis contorções de sua angústia, certamente eu teria pena deles. Mas não há sentimento como aquele que é conhecido no céu. O crente estará lá tão satisfeito com toda a vontade de Deus, que ele esquecerá completamente os perdidos na ideia de que Deus quis que fosse o melhor, que até mesmo sua perda foi culpa deles, e que ele é infinitamente justo nisso. Se meus pais pudessem me ver no inferno, eles não teriam uma lágrima para derramar por mim, embora estivessem no céu, pois eles diriam: é justiça, grande Deus, e tua justiça deve ser magnificada, assim como tua misericórdia, e, além disso, eles sentiriam que Deus estava tão acima de suas criaturas, que ficariam felizes em vê-las esmagadas, se isso aumentasse a glória de Deus. Oh! No céu, eu acredito que pensaremos corretamente sobre os homens. Aqui os homens parecem grandes coisas para nós, mas no céu eles não parecerão mais do que alguns insetos rastejantes que são varridos ao arar um campo para a colheita, eles não parecerão mais do que um punhado de pó, ou como um ninho de vespas que devem ser exterminadas pelo mal que fizeram. Eles parecerão coisas tão pequenas quando nos sentarmos no alto com Deus, e olharmos para as nações da terra como gafanhotos, e estimarmos as ilhas como coisas muito pequenas. Estaremos satisfeitos com tudo, não haverá nada para reclamar. Eu estarei satisfeito. Mas quando? Eu estarei satisfeito quando eu acordar à tua semelhança. Mas não até então. Não, não até então. Agora aqui ocorre uma dificuldade. Você sabe que há alguns no céu que ainda não despertaram à semelhança de Deus. De fato, nenhum daqueles no céu o fez. Eles nunca dormiram em relação às suas almas, o despertar se refere aos seus corpos, e eles ainda não estão acordados, mas eles ainda estão dormindo. Ó terra! Tu és o quarto de dormir dos poderosos mortos. Que vasta casa adormecida é este mundo! É um vasto cemitério. Os justos ainda estão dormindo, e eles estarão satisfeitos na manhã da ressurreição, quando acordarem. Mas, você diz, eles não estão satisfeitos agora? Eles estão no céu. É possível que eles possam estar angustiados? Não, eles não estão. Há apenas uma insatisfação que pode entrar no céu, a insatisfação dos abençoados porque seus corpos não estão lá. Deixe-me usar uma comparação que explicará um pouco o que quero dizer. Quando um conquistador romano estava em guerra e tinha obtido grandes vitórias, ele muito provavelmente retornaria com seus soldados, entraria em sua casa e se divertiria até o dia seguinte, quando deixaria a cidade e então entraria novamente em triunfo. Agora, os santos, por assim dizer, se posso usar tal frase, iriam furtivamente para o céu sem seus corpos, mas no último dia, quando seus corpos despertarem, eles entrarão em suas carruagens triunfais. E, eu acho, veja aquela grande procissão, quando Jesus Cristo, o primeiro na fila, com muitas coroas em sua cabeça, com seu corpo brilhante e glorioso, liderará o caminho. Veja o meu Salvador entrando primeiro. Atrás dele vêm os santos, todos eles batendo palmas, todos eles tocando suas harpas douradas e entrando em triunfo. E quando eles chegarem aos portões do céu, e as portas forem abertas para deixar o Rei da Glória entrar, agora os anjos se aglomerarão nas janelas e nos telhados, como os habitantes nos triunfos romanos, para observá-los enquanto passam pelas ruas, e espalhar rosas e lírios do céu sobre eles, clamando: Aleluia! 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 O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Eu ficarei satisfeito naquele dia glorioso, quando todos os seus anjos virão para ver o triunfo, e quando seu povo será vitorioso nele. Um pensamento aqui não deve ser esquecido, e é que o salmista diz: nós despertaremos a semelhança de Deus. Isso pode se referir à alma, pois o espírito dos justos será a semelhança de Deus, quanto à sua felicidade, santidade, pureza, infalibilidade, eternidade e liberdade da dor, mas especialmente, eu acho, se relaciona ao corpo, porque fala do despertar. O corpo será a semelhança de Cristo. Que pensamento! É,
e, ai! Tive muitos desses esta noite, um pensamento pesado demais para palavras. Devo acordar à semelhança de Cristo. Não sei como é Cristo e mal consigo imaginar. Às vezes, adoro sentar e olhar para ele em sua crucificação. Não me importo com o que os homens dizem, sei que às vezes me beneficiei de uma imagem do meu Salvador crucificado e moribundo, e olho para ele com sua coroa de espinhos, seu lado perfurado, suas mãos e pés sangrando, e todas aquelas gotas de sangue penduradas nele, mas não consigo imaginá-lo no céu. Ele é tão brilhante, tão glorioso, o Deus brilha tão intensamente através do homem, seus olhos são como lâmpadas de fogo, sua língua como uma espada de dois gumes, sua cabeça coberta de cabelos brancos como a neve, pois ele é o ancião dos dias, ele amarra as nuvens ao seu redor como um cinto, e quando ele fala, é como o som de muitas águas. Eu li os relatos dados no livro do Apocalipse, mas não consigo dizer o que ele é, são frases das Escrituras, e não consigo entender seu significado, mas seja lá o que signifiquem, sei que despertarei a semelhança de Cristo. Oh, que mudança será, quando alguns de nós chegarmos ao céu! Há um homem que caiu em batalha com a palavra da salvação em seus lábios, suas pernas foram baleadas, e seu corpo foi marcado por golpes de sabre. Ele acorda no céu, e descobre que não tem um corpo quebrado, mutilado, cortado, retalhado e ferido, mas que ele é a semelhança de Cristo. Há uma velha matrona, que cambaleou em seu cajado por anos ao longo de seu caminho cansativo. O tempo abriu sulcos em sua testa, abatida e manca, seu corpo jaz na sepultura. Mas ó, velha, você se levantará em juventude e beleza. Outro foi deformado em sua vida, mas quando ele acorda à semelhança de Cristo. Qualquer que tenha sido a forma do nosso semblante, qualquer que seja o seu contorno, os belos não serão mais belos no céu do que aqueles que foram deformados. Aqueles que brilharam na terra, inigualáveis, entre os mais belos, que arrebataram os homens com os olhares dos seus olhos, não serão mais brilhantes no céu do que aqueles que agora são passados e negligenciados, pois todos eles serão como Cristo. Terceira, mas agora para encerrar, aqui está um contraste muito triste implícito. Todos nós dormiremos. Mais alguns anos, e onde estará esta companhia? Xerxes chorou, porque em pouco tempo todo o seu exército teria partido. Como posso ficar aqui e chorar? Porque em poucos anos mais outros estarão neste lugar e dirão, os pais, onde estão eles? Bom Deus! E é verdade? Não é uma realidade? Eu sento tudo para ser varrido? É uma grande visão dissolvente? Ah! Esta visão logo desaparecerá, e você e eu desapareceremos com ela. Somos apenas um espetáculo. Esta vida é apenas um palco onde os homens agem. Então passamos por trás da cortina, e lá nos desmascaramos e falamos com Deus. No momento em que começamos a viver, começamos a morrer. A árvore está crescendo há muito tempo e será serrada para fazer um caixão para você. O gramado está pronto para todos vocês. Mas esta cena logo aparecerá novamente. Um sonho curto, um sono apressado, e toda essa visão virá novamente. Todos nós acordaremos, e enquanto estivermos aqui agora, estaremos juntos, talvez, ainda mais pressionados. Mas estaremos no mesmo nível então, o rico e o pobre, o pregador e o ouvinte. Haverá apenas uma distinção, o justo e o perverso. No começo, estaremos juntos. Acho que vejo a cena. O mar está fervendo, os céus estão partidos em dois, as nuvens são moldadas em uma carruagem, e Jesus cavalgando sobre ela, com asas de fogo, vem cavalgando pelo céu. Seu trono está pronto. Ele se senta nele. Com um aceno de sua mão, ele silencia todo mundo. Ele levanta os dedos e abre os grandes livros do destino e o livro de nossas provações, onde estão escritos os atos do tempo. Com seus dedos, ele acena para as hostes acima. Dívida, ele diz, dívida ao universo. Mais rápido do que o pensamento, toda a terra se dividirá. Onde serei encontrado quando a divisão chegar? Acho que os vejo todos divididos, e os justos estão à direita. Virando-se para eles, numa voz mais doce que música, ele diz, venham. Vocês vieram, continuem seu progresso. Venham. Foi o trabalho da sua vida vir, então continuem.
Venham e deem o último passo. Venham, benditos de meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E agora os ímpios são deixados sozinhos, e virando-se para eles, ele diz: apartem-se. Vocês têm se afastado por toda a sua vida, era seu negócio se afastar de mim. Vocês disseram: afastem-se de mim, eu não amo seus caminhos. Vocês partiram. Vá em frente, deem o último passo. Eles não ousam se mover. Eles ficam parados. O Salvador se torna o vingador. As mãos que uma vez estenderam misericórdia, agora seguram a espada da justiça. Os lábios que falaram bondade amorosa, agora proferem trovões, e com pontaria mortal ele levanta sua espada e varre entre eles. Eles voam como veados diante do leão, e entrar nas mandíbulas do poço sem fundo. Mas nunca, espero, cessarei de pregar, sem dizer a vocês o que fazer para serem salvos. Esta manhã preguei aos ímpios, aos piores pecadores, e muitos choraram. Espero que muitos corações tenham se derretido, enquanto eu falava da grande misericórdia de Deus. Não falei sobre isso esta noite. Às vezes, precisamos tomar uma linha diferente, guiados, eu confio, pelo Espírito de Deus. Mas, ó, vocês que estão sedentos, sobrecarregados, perdidos e arruinados, a misericórdia fala com vocês mais uma vez. Aqui está o caminho da salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. E o que é crer, diz alguém? Está dizendo: eu sei que Cristo morreu por mim. Não, isso não é crer, é parte disso, mas não é tudo. Todo arminiano acredita nisso, e todo homem no mundo acredita nisso, que sustenta essa doutrina, uma vez que ele concebe que Cristo morreu por todo homem. Consequentemente, isso não é fé. Mas isso é fé, lançar-se sobre Cristo. Como o negro disse, muito curiosamente, quando perguntado sobre o que ele fez para ser salvo, massa, disse ele, eu me lanço sobre Jesus, e lá eu deito, eu me lanço sobre a promessa, e lá eu deito. E a todo pecador arrependido Jesus diz, eu sou capaz de salvar completamente, lance-se sobre a promessa e diga, então, Senhor, tu és capaz de me salvar. Deus diz, vem agora. Vamos raciocinar juntos, embora seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Lance-se sobre ele e você será salvo. Ah, diz alguém, temo não ser um do povo de Deus, não posso ler meu nome no livro da vida. Uma coisa muito boa que você não pode, pois se a Bíblia tivesse o nome de todos, seria um livro muito grande, e se seu nome é John Smith, e você viu esse nome na Bíblia, se você não acredita na promessa de Deus agora, você certamente acreditaria que era algum outro John Smith. Suponha que o imperador da Rússia emitisse um decreto para todos os refugiados poloneses retornarem ao seu próprio país. Você vê um refugiado polonês olhando para os grandes postéres pendurados na parede, ele olha para eles com prazer e diz, bem, eu voltarei para o meu país. Mas alguém lhe diz, não diz Walewski. Sim, ele responderia, mas diz refugiados poloneses, polonês é meu nome cristão, e refugiado meu sobrenome, e esse sou eu. E assim, embora não diga seu nome nas escrituras, diz pecador perdido. Pecador é seu nome cristão, e perdido é seu sobrenome, então por que não vir? Ele diz, pecador perdido, isso não é suficiente? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sim, mas, diz outro, temo não ser eleito. Ó! Queridas almas, não se preocupem com isso. Se vocês creem em Cristo, vocês são eleitos. Aquele que se coloca na misericórdia de Jesus é eleito, pois ele nunca faria isso se não fosse eleito. Aquele que vem a Cristo e busca misericórdia através de seu sangue, é eleito, e descobrirá que é eleito depois, mas não esperem ler eleição até que tenham lido arrependimento. A eleição é uma faculdade para a qual vocês, pequenos, não irão até que tenham ido à escola do arrependimento. Não comecem a ler seu livro de trás para frente, e digam amém antes de terem dito a oração do Senhor. Comecem com Pai Nosso, e então vocês irão para Teu é o reino, o poder e a glória. Mas comecem com o reino, e vocês terão dificuldade em retornar para Pai Nosso. Devemos começar com fé.
Devemos começar com: não trago nada em minhas mãos. Assim como Deus criou o mundo do nada, Ele sempre cria seus cristãos do nada, e aquele que não tem nada esta noite encontrará graça e misericórdia, se ele vier buscá-la. Deixe-me encerrar contando que ouvi de uma pobre mulher que se converteu e foi trazida à vida, apenas passando pela rua, e ouvindo uma criança sentada na porta cantando: Eu não sou nada, mas Jesus Cristo é tudo em todos. Essa é uma canção abençoada, vá para casa e cante-a. E aquele que consegue entender corretamente essas pequenas palavras, que consegue se sentir vão sem Jesus, mas tem todas as coisas em Cristo, não está apenas longe do reino dos céus, mas está lá pela fé, e estará lá em fruição, quando despertar a semelhança de Deus.